Olá pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Eu aqui agora numa temperatura mais baixa, né, gente? Ontem estava um calor, eu suando com a maquiagem. E hoje está uma temperatura mais amena, né? Tá chovendo um pouquinho abafado, nem muito frio, nem muito calor. Para mim tá ótimo. O importante é que eu estou com saúde e que você tenha uma boa semana também. Esse começo de semana, o primeiro dia útil. E eu estou vindo aqui com um vídeo um pouco mais tarde aqui do que de costume, mas com a mesma qualidade. E vou falar de um assunto, gente, que é fruto da conversa que eu tenho com algumas pessoas, tá bom? Porque às vezes, para mim produzir alguns conteúdos, eu converso com algumas pessoas para saber o que elas pensam, quais são as ideias delas sobre vários assuntos. E eu confesso que eu me surpreendo, tá bom? E eu vou falar uma coisa aqui que tem a ver com você, que é muito importante, principalmente se você está nessa fase. E eu vou falar o quê? Sobre relacionamento. Embora que o nicho do meu canal não é especificamente relacionamento, e eu falo de tudo quanto é assunto que pode se imaginar, relacionamento é um assunto que eu posso falar alguma coisa, porque eu tenho algumas experiências. Eu sou casada há um bom tempo e, querendo ou não, a vida de casado traz muitas experiências e muitas delas eu alcancei quando casada. Muitas coisas eu não aprendi na minha época de juventude, porque, como eu já falei para você, eu vim de uma época que a educação era bastante rígida e muitas coisas não se falavam. Não é como hoje que a moça, o rapaz, 15, 18 anos, ou a pessoa até mais de mais idade, tem uma gama de informações. Coisas, gente, sobre relacionamento, algumas décadas atrás, era faladas escondidas. E outras coisas não era nem falado. Não por causa da criação que eu tive apenas, por causa também da sociedade em que eu vivia. Você que viveu a época, década de 70, de 80, ou até mesmo antes, né? Antes eu não digo porque eu não era nascida, mas eu que nasci no final da década de 70, gente, posso afirmar que muitas coisas que hoje são tratadas não era tratada, principalmente com adolescente, com criança. Hoje as pessoas têm informação na palma da mão e muitas delas nem sei por que não usa. Mas mesmo assim, o fato de você ter muita informação não quer dizer que você não possa errar. Nós continuamos errando. Não tanto como antes, né? Porque agora somos mais maduros. Mas para você que está chegando agora, essa galera que está chegando agora, que de repente não tem ainda a educação em casa a respeito desse assunto de relacionamento, às vezes os pais são um pouco fechados, tem dificuldade de se abrir sobre isso, né? Eu tenho certeza que ainda acontece em algumas famílias, aquelas famílias mais antigas, ou até as mais modernas, que às vezes é difícil também introduzir esse assunto para os jovens, para as jovens, para as pessoas, né? Porque é uma coisa muito peculiar e tem pessoas também que não gostam de falar e nem de ouvir também os conselhos, né? Mas para aqueles que gostam de um conteúdo mais maduro, né? Que gosta de ouvir um bom conselho, aprender também com as experiências dos outros. Eu também até hoje aprendo. Eu tô aqui para tratar desse assunto, tá? Lembrando que a minha opinião não é oficial, eu não sou coach de relacionamento, né? De nenhum outro assunto, mas eu vejo as experiências na vida das pessoas, a minha, e eu conto muito mais do que eu vejo na sociedade do que na minha própria vida, mas que também serve, gente, como conselho, serve como parâmetro, como orientação, tá bom? Dando toda essa introdução, porque eu gosto de explicar tudo muito explicadinho, eu começo com o assunto. Qual? Gente, quando você for escolher um parceiro, você pode ser seletivo, mas você toma muito cuidado para você não aumentar muito a régua, tá bom? E por que aumentar a régua? É aumentar muito o número de exigência. Porque, gente, eu tenho visto pessoas que querem escolher um parceiro, uma parceira, tá? Eu tô falando tanto para homens como para mulheres. A pessoa, ela parece que ela tá escolhendo a profissão dela, que vai manter ela financeiramente. Ela nem parece que ela tá escolhendo um parceiro. Tá certo que você tem que escolher bem a pessoa com quem você vai viver a sua vida, ou casar, ou juntar, ou ter um namoro. É lógico que eu não sou aquele tipo de pessoa que diz que é para você pegar qualquer coisa, né? Porque você não é qualquer coisa. Você é uma pessoa importante. Não tem nada demais você escolher.
né? A gente escolhe o vestido que vai usar na festa, a gente escolhe o carro que vai comprar, a casa onde vai morar, o bairro onde vai viver, que são coisas tão importantes. Por que será que a gente não deveria também escolher com quem a gente vai relacionar? Lógico, só que o critério de escolha que as pessoas estão fazendo muitas vezes é muito errado, né? Eu sei que o critério muda de pessoa para outra, mas tem gente que está usando uns critérios errados para escolher o homem com quem vai casar, ou a mulher, ou com quem vai namorar. Parece que está escolhendo um carro. E eu venho aqui clarear suas ideias. Não que você esteja errado, eu esteja certa, ou minha opinião é melhor, mas tem certas coisas que você poderia abrir mão. E eu vou te falar o porquê, tá bom? Olha aqui, gente, presta atenção. A pessoa escolhe a pessoa para casar, para namorar, e diz assim, ó, eu quero um cara que ganhe 10 mil reais por mês, 5 mil, que mora em tal lugar, no bairro nobre, que tenha tal profissão, e que ele também consiga me levar para viajar, para passear, consiga comprar roupa, sapato. Mas pera aí, gente, essa pessoa está escolhendo o quê? Um caixa eletrônico ou uma pessoa? Sabe por que a maneira como eu estou vendo muita gente escolher, a pessoa já fala logo de supetão. Não, o cara ele tem que ganhar 10k, né? As pessoas falam essa expressão, 10k. Eu nem sei por que usa isso, mas a pessoa tem que ganhar 50 mil, 20 mil, 10 mil. Vou falar na minha linguagem antiga, tá bom? Gente, peraí. Você tá escolhendo um homem ou uma esposa? Porque tem homem também que escolhe o nível social da mulher. Ou você está escolhendo uma pessoa com quem você vai dividir a vida? Mas, Ana Maria, a gente vai precisar comer, vestir, casar. Amor não enche barriga assim, gente. Eu sei disso. Eu não sou daquele tipo de pessoa ignorante, estúpida, que acha que só precisa de uma cabana e vai encher a barriga de amor. Não, eu sei que vocês vão precisar ter uma vida a dois, vai ter que ter um nível financeiro. Mas peraí, por que você não pode construir esse nível financeiro a dois? Por que essa pessoa já tem que vir pronta com uma condição financeira alta? E por que eu estou enfatizando, gente, condição financeira? Porque é o que as pessoas mais enfatizam, né? E diga-se de passagem, gente, especialmente as mulheres. Eu vejo as mulheres escolhendo homem aí, parece que está escolhendo um carro, parece que está escolhendo o pai que vai mantê-las, né, financeiramente. Ah, 10k, 5k, 20k. Mas peraí, minha filha. Às vezes você aumenta muito a sua régua, né? Mas peraí, o que você tem a oferecer, né? E olha que eu sou mulher também, tá, gente? Eu não tô contra a mulher nem contra homem. Eu não estou aqui puxando brasa pra sardinha de ninguém, porque esse aqui não é o tema do vídeo. O tema do vídeo são os critérios que você vai usar pra poder escolher a pessoa com quem você vai se relacionar. Eu não estou dizendo que a vida financeira não é importante. Como eu já falei no início do vídeo, vocês não vão viver de brisa, eu tô consciente disso. Mas eu fico vendo, gente, como as pessoas colocam muito lá em cima a condição financeira. Tem tanta gente aí, tanto casal que vive com uma condição financeira muito boa, né? A vida tá aí mostrando, escancarando. Os dois ganham bem, os dois têm a mesma profissão, os dois às vezes são famosos, ganham milhões, mas nem por isso deixaram de se separar. Isso não foi bastante para viver bem. O dinheiro é importante, gente, no relacionamento. Eu não tô sendo estúpida, mas eu vejo, gente, umas exigências absurdas. Ou então, Ana Maria, eu vou escolher pelo quê? Você vai escolher, gente, por essas três coisas, além dos critérios que você tem pessoal, né? Eu não tô dizendo que o mesmo critério que eu escolho tem que ser o seu. Eu estou te dando o quê? Uma orientação. Tá bom? Mas esses três critérios as pessoas também estão esquecendo. Que eu posso dizer, gente, que isso aqui são os pilares do relacionamento. Que é o caráter, a maturidade emocional e o comprometimento que esse homem ou essa mulher vai ter com você. Além de você escolher uma condição financeira boa, eu não vou te julgar por isso. Mas eu sou contra quem olha somente esse parâmetro, que é o dinheiro. O dinheiro é importante? É. Mas o dinheiro não vai ser o pilar do relacionamento. Tanto, a maior prova disso, que pessoas que têm dinheiro se separam, brigam. Gente, o relacionamento ele é difícil em qualquer situação, tá? E se amando ou não se amando, com dinheiro ou sem dinheiro, mas sem esses pilares, vai cair mais rápido. O caráter. Você tem que ver se esse homem com quem você vai casar tem caráter, tem índole.
E se ele for uma pessoa que é um malfeitor? Se ele for uma pessoa que ele não te respeita, você acha que o dinheiro vai ser o suficiente para manter? Segunda coisa, maturidade emocional. E se você casa com um maluco, um louco ou uma louca, que é destrambelhada, que sai por aí agredindo, dando porrada, que não tem controle emocional, que quando chegar às situações, né? Porque o relacionamento, no início é tudo muito bacana, mas no decorrer dos dias, dos anos, vai aparecendo as situações que vai revelar quem é quem. E são as situações que revelam se a pessoa tem controle emocional, maturidade emocional ou não. Ou de repente é um moleque no estacionamento, perdão, né? Ó, tô viajando. Se é um moleque no relacionamento, ou é uma garota que não cresceu também no relacionamento. Eu tô falando para homens e mulheres, tá, gente? Parceiro e parceira. Mas eu não vou ficar toda hora repetindo isso, parceiro ou parceira. Quando eu falar parceiro, você engloba tudo, tá? Eu tô falando para você que tá me assistindo que vai contrair um relacionamento, ou casamento, ou um noivado, uma coisa mais séria. Eu não tô falando para quem é ficante, eu não tô falando para quem é aventureiro. Gente, o caráter é importante, a maturidade emocional, porque os dois vão viver situações que, se vocês não tiverem maturidade emocional, vocês vão agir como duas crianças no relacionamento. Porque, gente, o relacionamento, ele testa as pessoas. Assim como o meu me testou. E eu já passei por situações, gente, na minha vida de casado, que se eu e meu marido não tivéssemos maturidade emocional, que é uma coisa que a gente já vai adquirindo com o tempo, mas tem que ter alguma, teria ido para cada um para o seu canto. Por isso que você vê aí muitas meninas que, quando chega o momento do aperto, ela volta para casa da mãe ou do pai. E o rapaz a mesma coisa. Quando vem os filhos, começa a vir as responsabilidades, ele achava que o casamento era um parque de diversões, né? Só pensava naquilo lá, que só ia ter aquilo. E não tinha maturidade emocional e muitas vezes não tinha caráter. Na primeira dificuldade foi embora. Gente, maturidade emocional é importante no relacionamento, tá bom? Outra coisa, terceira coisa para terminar, comprometimento com você. Esse homem que tá do seu lado, essa mulher que tá do seu lado, como noivo, como marido, como casado, ou como alguém que quer ter alguma coisa séria, você já tem que perceber se ele ou ela tem comprometimento com você. O que é comprometimento com você? Como que ele age com você, a responsabilidade que ele tem com você. Não só responsabilidade no sentido de sustento, mas no sentido de assumir. Como que essa pessoa te assume para a sociedade, para o mundo, para os pais dele ou para os pais dela? Você já parou para pensar que esses três pilares têm faltado nos relacionamentos de hoje? Gente, tem que ter caráter, sim, índole. Tem que ter maturidade emocional, sim. E tem que ter comprometimento, sim. Lógico, tem outras coisas aqui que eu não citei que vai ser necessária. Mas eu considero essas três coisas como pilares. Sabe por quê? Porque mesmo tendo a carteira cheia, a conta bancária gorda, se não tiver o respeito, se não tiver a maturidade e se não tiver o comprometimento, dentre outras coisas que também tem que ter, o casamento, gente, vai acabar. O relacionamento vai acabar. Tá bom? Escolha seu parceiro, sua parceira. Não tem problema você ter algumas preferências físicas, né? A mulher quer o moreno alto, ou o loiro de olho azul, a loira ou o moreno alto, né? Ou pessoas da minha cor, o homem também, que é a moça da cintura de violão, né? Os cabelos longos, as pessoas bonitas, a morena ou moreno. Gente, não importa a sua preferência física, de tamanho, de cor, mas entre tudo isso, no pacote tem que vir essas três coisas: caráter, maturidade emocional e comprometimento. E isso, antes mesmo de casar, você já tem que perceber. Você tem que ter um feeling, você tem que ter uma percepção apurada, aguçada, desenvolvida, para já detectar isso aí antes de casar. Não é esperar casar para poder ver se tem, não. Algumas coisas, lógico, vão se revelar no decorrer do casamento. Porque eu costumo dizer que quando você olhou para essa moça, para esse rapaz, encheu os seus olhos, né? Você viu um monte de estrelinha, o coração começou a pulsar. Por enquanto, você está apaixonado, você está vendo um gostar
pelo que você está vendo exteriormente, ou pelo jeito, ou por algumas atitudes. Por enquanto, isso é gostar. Você só vai conhecer o que é amor mesmo quando você conviver. Mas no gostar, no namoro, no noivado, né? Antes de chegar ao casamento, algumas coisas você já tem que ter a percepção, tá bom? Porque se você vê que tem ausência disso aí, né? Você já tá namorando e essa pessoa, ela é desequilibrada emocionalmente, gente, já é um sinal que tá apitando para ver se você realmente deve, né? Engatar para uma coisa mais séria, tá bom? Não tem problema ser moreno alto ou ser bonitona, corpo de deusa. Mas olha também que dentro do pacote tem que vir esses 3 pilares, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seus comentários aí. Qual é o critério que você usa para você achar a mulher da sua vida ou o homem da sua vida, o seu relacionamento? O que você preza do relacionamento, além das características físicas, tá bom? Olha, presta atenção, gente. O dinheiro, ele é muito importante. Eu não vou demonizá-lo, até no relacionamento. Mas o dinheiro, gente, não é tudo. O dinheiro não banca tudo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E muito obrigado e tenha uma boa tarde. Tchau.